boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Mais uma vez estamos aqui. É sempre muito bom mesmo. E é Jesus nas nossas vidas. Todos somos úteis na reunião. Então nós vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, envolvendo aqueles que nós conhecemos e que precisam de ajuda e nós temos condições de auxiliar. E nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Comentário de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recrear nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Olha que coisa interessante para nós. Aí eu lembro muito de Camille Flammarion, cientista astrônomo da época de Kardec. Ele escreveu um livro chamado Urânia. Ele já tinha um conhecimento bem superior, deve ter habitado com certeza outros planetas mais evoluídos. Tanto é que ele recebeu Galileu através da psicografia, dando orientações naquela época de acordo com a ciência da época. Então aqui está dizendo o seguinte, que muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, por achar que conhece um pouco mais, que já se aprofundou já nas coisas do universo, o homem se sente superior. Aí um vento pode abalar ele. Aí eu lembro muito do Chico Xavier, quando ele estava muito apreensivo, ele estava passando uma situação muito difícil, e ele começou a chorar, porque ele ia ser preso, porque o espírito Humberto de Campos estava escrevendo e a federação e ele foram processados pela editora e pela viúva do Humberto de Campos, que queria os direitos autorais. Ele estava muito triste, começou a chorar, o Emanuel apareceu para ele, falou, por que o senhor está chorando? Ele falou, o senhor não está vendo que eu posso ser preso? Ele falou, o senhor é uma árvore muito frágil para morrer em nome do Cristo. Então não se preocupe não, que tudo vai dar certo, e realmente tudo deu. Chico Xavier, espírito superior, humilde. Então a gente vê muito prepotência, muitas vezes, de pessoas, principalmente pessoas que estudam realmente astrologia, o universo, que dão bastante pitaco, vamos dizer assim, mas sem conhecimento profundo de causas. Aí chega a doutrina espírita mostrando para nós. Aí vem Emmanuel, através do Chico Xavier, trazendo principalmente o livro Renúncia, falando de Alcione, que estava habitando a constelação de Sírios, evoluído já tinha superado essa matéria física que nós usamos. Aí vai falar de outros livros ali, no livro, por exemplo, Novas Mensagens, nós vamos ver Humberto de Campos falando de Marte, nós vamos ver Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier falando de Marte e de um outro planeta. Aí nós vamos ver um livro que eu considero ele fantástico, embora muitos espíritas não concordem, que é do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, aonde ele vai falar tudo ali, desde a administração até enfermidades que existem lá. Porque ainda não é um planeta muito superior. É bem superior à Terra, mas ainda está como a Terra progredindo. Doutrina espírita para nós, trazendo isso aí para nós. Olha que coisa linda. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. A constituição física dos mundos
não sendo a mesma para todos, seguir-se-á, tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Olha só, muitas vezes nós não somos observadores ainda, né? A gente não observa essas coisas que estão à nossa vista ali, participando das nossas vidas aqui na Terra. Então, a vida no planeta Marte, ele vai falar como que eles se movimentam lá no planeta, totalmente diferente. Como a organização física não é a mesma que a nossa, nenhum aparelho ainda até hoje que foi inventado, vamos dizer assim, se é que o homem não inventa, né? Ele sempre pega alguma coisa que já existe e descobre. Não consegue detectar a vida, porque a dimensão é outra, a constituição vibratória é outra, por isso que nem todos veem os espíritos, porque os nossos órgãos são limitados. E os nossos aparelhos é de acordo com aquilo, com a nossa inteligência. Nós só podemos construir alguma coisa com a nossa capacidade de inteligência. Então, quanto mais nós vamos evoluindo em inteligência, nós vamos descobrindo. A gente vê hoje a tecnologia está bem avançada já, mas está muito longe ainda de chegar naquele ponto. Só vai chegar quando a Terra mudar, quando os homens mudarem. Porque quem vai mudar a Terra? Os homens, nós que habitamos a Terra. Olha só. Se a gente pensar assim, simples, né, de uma maneira simples, a gente não enxerga determinadas coisas. A gente não tem capacidade de ver determinadas coisas, né? Temperatura, outro tipo de vibrações. Sim. E tal, e que muitas vezes a gente, através das câmeras, pode ver, né, com mais profundidade, com mais, né, coisas que a gente nem imagina que possam estar ao nosso redor, né? Tanto é, Eduardo, olha, gente, muitas vezes a câmera ela capta coisas espirituais que a gente não consegue, através da fotografia também, né? Nesse livro, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do Ramatiz, ele vai falar inclusive de temperatura do planeta. Ele fala inclusive das épocas em que a temperatura muda no planeta. Então, é muito interessante para nós. Mas se a gente pegar o Velho Testamento, nós vamos ver umas coisas interessantes no Velho Testamento. Por exemplo, nós vamos ver o profeta Jonas, que foi engolido numa baleia, por quê? Por falta de terminologia, por causa do nosso vocabulário. Aquilo ali, no meu ponto de vista, foi uma nave espacial. O profeta Jonas foi transportado. Nós vamos ver o profeta Elias ser arrebatado num carro de fogo. O que seria esse carro de fogo? Então, é para a gente pensar. Tem uma série de coisas que está na Bíblia que, se a gente começar a ver, aí nós vamos ter o entendimento. A doutrina espírita dá essa condição para a gente entender uma série de coisas que está ali, que parece sobrenatural, mas que não é, que tem uma razão de ser, porque espíritos de outros planetas nos visitam sempre. Nós vamos ver no livro do André Luiz uma coisa muito interessante. O André Luiz ele vai dizer o seguinte, lá no começo, quando nós estávamos ainda um pouco mais atrasados, os extraterrestres visitavam os homens, estes corriam assustados. André Luiz falando para nós, olha que coisa interessante. Então nós estamos engatinhando ainda, eu sempre falo isso, em relação às coisas espirituais, mas nós temos uma conexão muito forte com essas entidades que nos auxiliam. Espíritos superiores que já estão num outro plano sempre vêm nos auxiliar, porque o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca, e eles são co-criadores em um plano maior que tem condição de manipular a matéria. A gente vê muito isso nas reuniões de cura, onde a gente vê os espíritos manipulando o corpo perispiritual, psicossomático que a gente tem, e aí, atuando nesse corpo, eles corrigem a célula doente através do corpo espiritual. Uma vez ela corrigida, ela vai influenciar a célula física. Corrigiu o problema ali, o efeito desaparece. É lindo isso daí, é lindo. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas como uma aparência de uma estrela. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra.
Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece com outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias para os seus habitantes. Olha que lindo, que maravilha. Aí o Kardec pergunta se existe a música no plano espiritual. O Espírito responde: de que música falais? Da vossa música? Dizendo que a nossa música é muito ruim ainda em relação às melodias espirituais superiores. Aí ele vai perguntar da natureza. De que natureza falais? Da vossa natureza? Vós não conheceis ainda. Por quê? Porque nós somos limitados. Muitas vezes aquilo que a gente acha muito bonito. Aí eu lembro muito que no plano espiritual, o André Luiz fica admirado com um quadro. Esse quadro chama O Martírio de São Diniz. Aí ele diz: puxa vida, olha, esse quadro aqui é uma cópia daquele que o pintor famoso pintou na Terra. O Espírito responde para ele o seguinte: não, meu irmão, aquele da Terra é que é uma cópia desse. Porque o pintor dormia, vinha até aqui, através do sono, do desdobramento, olhava o quadro, voltava para o corpo físico e pintava. Quantas coisas nós trazemos, quantos ensinamentos, quantos conhecimentos que a gente traz do plano espiritual e a gente não percebe. É Deus na nossa vida. Vamos agora para concordâncias bíblicas. Considerações de concordâncias bíblicas referente à criação. Comentário de Kardec, resumo. O Espiritismo não rejeita o Gênesis bíblico, mas oferece uma interpretação mais racional e simbólica do texto. A principal ideia é que a narrativa bíblica da criação não deve ser vista como uma descrição literal e científica, mas sim como uma alegoria ou uma narrativa simbólica. Os pontos mais importantes são: interpretação dos 6 dias. O texto bíblico que menciona a criação em 6 dias é visto não como um período de 24 horas, mas como vastas épocas ou longos períodos de tempo. Essa interpretação resolve a aparente contradição entre a Bíblia e as descobertas científicas sobre a idade da Terra. Então, só para a gente entender aqui, né? Lá fala que Deus descansou. São tudo coisas que eram necessárias para a época. A ciência vai avançando, vem a doutrina espírita esclarecendo para nós que realmente são períodos, porque hoje tem, através do carbono 14, estudos sobre a vida. Então nós vamos ver que muitas coisas se modificaram. Não tem mais sentido a gente pegar isso daqui ao pé da letra, porque nós vamos ver que o próprio Jesus, ele fala lá dos trabalhadores da última hora. Um chegou a hora tal, outra hora 2, outra hora 4, outra terceira hora. Eu não lembro agora os termos que estão ali, dizendo. E outra coisa, como que era a interpretação do dia e da noite, do ano? Por exemplo, era pela lua, não tinha ainda as descobertas que nós temos hoje. Uma descoberta grandiosa a gente vê que é o relógio. Hoje muda tudo. Então, naquela época, era contada pelo sol, quando se punha e quando ele nascia. Se é que o sol nasce e se põe, porque hoje nós vemos que existe o movimento dos planetas. Então, era contado desse jeito. Então, não tinha como medir. Por exemplo, Matusalém viveu, acho que 900 anos. É impossível. A organização física, ela não consegue. Agora, pela contagem daquela época, pode ser. Precisa ver como se contava o tempo daquela época.
Hoje um homem de 50 anos, ele está jovem ainda, mudou tudo. Por quê? Porque houve uma evolução, hoje a alimentação, apesar de a gente comer muita coisa que é manipulada, mas hoje está muito melhor, a higiene mudou muito. Eu sou do tempo que tinha malária, aqueles homens vinham passar veneno nas casas. E vinha todos eles passar veneno nas casas. Tirava as crianças para fora, ficava tudo branco a casa e passar veneno. Olha só, tinha muito percevejo. Tem gente que nem conhece, nem sabe o que é percevejo. Concordância na essência. A visão espírita concorda com a essência do relato bíblico. A ideia de uma criação progressiva na qual a vida e o universo se desenvolveram gradualmente de formas mais simples para mais complexas. Essa progressão é a mesma que a ciência moderna observa. Linguagem adaptada. O Gênesis foi escrito de forma simplificada, usando uma linguagem figurada e acessível para ser compreendido por povos primitivos que não teriam a capacidade de entender conceitos científicos complexos sobre a formação do universo. Inspiração divina. A inspiração divina da Bíblia não está na literalidade dos fatos, mas na ideia geral de que tudo foi criado por uma inteligência superior, Deus, e em uma ordem progressiva. A forma como a história é contada serve como um ponto de partida para a reflexão, mas não deve ser interpretada ao pé da letra. Em essência, o Espiritismo e a ciência não contradizem a Bíblia, mas a complementam, fornecendo uma chave de leitura que permite harmonizar a fé com a razão. Sim, por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Nós vamos ser racional na nossa fé, nós vamos analisar aquilo se tem lógica. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora de consciências. Por exemplo, nós não vamos crer naquilo que está escrito porque foram os homens que escreveram. Nós podemos crer na inspiração que esses homens tiveram para trazer para nós esse livro que é um dos mais antigos que a gente tem. Então, tem um valor muito grande, muito valioso. Quando a gente tira o espírito da letra através dos conhecimentos da doutrina espírita, ela é que vai dar para nós a chave para que a gente possa entender tudo. O próprio Jesus falava, não posso vos falar tudo porque ainda não estão em condições de absorver tudo aquilo. Os espíritos superiores, eles sabem muita coisa, eles estão em conexão conosco, mas eles não podem revelar tudo porque nós não temos condição ainda de absorver. Tanto é que a sensibilidade mediúnica, ela começa sempre atormentada, porque é um estado alterado de consciência e o médium não consegue entender ainda o que está se passando com ele, e aí o que acontece? Ele se desequilibra. Aí chega a doutrina espírita. Perguntaram hoje, que a gente estava conversando na hora do almoço, me perguntaram o seguinte, mas e antes da doutrina? Não existia médium? Claro que existia. Como que eles trabalhavam? O médium é médium 24 horas e sempre teve médium, sempre existiu. O que acontece? Não tinha uma educação mediúnica, não tinha uma orientação mais adequada. Então, muitas vezes a pessoa recebia quando dormia, tinha muito ataque epilético, que na verdade a maior parte são interferências espirituais. Quando a pessoa tem um ataque epilético, eu tenho um pouco de evidência, eu já vi. O espírito que está encarnado tem medo do obsessor. O obsessor se aproxima, ele afasta do corpo, o obsessor toma posse do corpo, entre aspas. E tem casos que chega a ser quase uma possessão. Então, muitas vezes, existem algumas interferências físicas, mas toda interferência física, por exemplo, uma lesão cerebral, uma interrupção na transmissão dos neurônios, ela se manifesta porque existe interferência espiritual. A medicina pode corrigir. Terminou, né, Edu? Terminou. Então, nós vamos ver alguns livros também. Nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer diferentes categorias de mundos habitados. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá. A Morte e seus Mistérios. Livro interessante para a gente dar uma olhada, para a gente ver como que funciona. E muitos livros, né? Muitos livros que tem. Tem até livro lá que a gente tem que ler depois que a gente já conhece um pouco da doutrina espírita, porque abala um pouco as coisas que estão ali, principalmente a Abadia dos Beneditinos, onde nós vamos ver a segunda parte. Mas a doutrina espírita dá condição para a gente não temer nada. E o espírita tem que ler tudo
tudo aquilo que ele achar interessante. Se ele pegar um livro que é medíocre, ele já vai ver de cara e deixa de lado. Mas qualquer livro que interessa, por exemplo, Operação Cavalo de Troia. Nós vamos ver ali na Operação Cavalo de Troia, nós vamos ver uma máquina do tempo que foi construída. E tem possibilidade de acontecer isso. Tem possibilidade. Por quê? Porque nós somos evolução, nós temos conexão. Espíritos superiores, eles vêm trazer para nós informações. Quando a gente fazia a comunicação instrumental, a transcomunicação, nós tivemos algumas orientações a respeito disso daí. Então, a gente tem que ver, tem que assistir para entender. E quando a gente vê, quando a gente assiste, quando a gente vê que é uma coisa que não é sobrenatural, o misticismo vai embora e nós não tememos mais aquilo. Olha só. Tá bom, gente? Vamos pedir a Jesus que nos envolva. A gente sempre tem Deus na nossa vida, que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Vamos fazer o nosso pedido mental e pedir por aqueles que a gente conhece que precisa. Assunto da próxima semana: seres orgânicos e inorgânicos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Esse assunto que o Norinho falou hoje, particularmente, é um assunto que eu gosto muito. Então tem muita coisa para falar, mas não vou falar muita coisa não. Só vamos pegar, o Norinho falou de Marte, de Júpiter, não, de Marte, de outro planeta que a mãe do Chico foi Saturno. Tem Júpiter também, Júpiter na Revista Espírita, 1858, eu acho que é de março. Se não for de março, tem a de maio também. Nos 2 meses tem uma, é a entrevista que o Kardec faz com Mozart, e outra é com o Oleiro, né? Que ele começa a contar toda a história de Marte, é interessante. E a infância, como é que é, quantos anos o pessoal vive, começa a perguntar uma série de coisas do planeta Marte. E eu não lembro se é do planeta Júpiter, desculpa. E eu não lembro se é no planeta Júpiter ou de Saturno que a mãe do Chico falou a respeito do aquecimento, que perguntaram justamente isso, mas e o Sol? O Sol está tão distante. E aí ele começou a falar que o próprio planeta tinha uma energia própria, essa energia que o Lourinho falou, né? A energia dos outros planetas, a gente pode não ser a mesma da gente aqui. Então essa própria energia do planeta é que fazia o aquecimento. Eu só não lembro se é em Júpiter ou se é em Saturno, que a mãe do Chico tinha falado, né? Então é isso, aí tem na Gênese do Kardec, no último capítulo, tem um espírito chamado Aragô, que ele faz uma série de esclarecimentos ali pra gente. Não vou contar a história, mas surgiu uma dúvida lá de uma pessoa, o Kardec acabou perguntando pro espírito Aragô, que era um astrônomo também, né, muito famoso lá na França, e ele começou a falar que todos os planetas, que nem nosso sistema solar, você vê que a Lua influencia na gente, né, nas marés, aquela coisa toda, né, na gestação feminina, é tudo da Lua, né, o Norinho falou que os dias lá na época, lá atrás, era tudo baseado em lunar, né, calendário lunar, e aí tem os planetas Marte, Júpiter, Vênus, um influencia sobre o outro, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, aliás, né, ela influencia em outras galáxias e é influenciada por outras galáxias, e aí ele começa a falar e vai embora, é muito grande, tudo influencia, né? E então, assim, o universo é uma coisa com muitos segredos que a gente não é dado saber, é uma harmonia muito grande, né, que existe, a gente percebe a rotação dos planetas, que não se tromba, nada, então todo o universo é uma harmonia muito grande e só pode ter sido criado por uma inteligência suprema, que é Deus, né? Então é isso aí, gente, agradecemos novamente a presença de todos, né, e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe a todos. Obrigado. Sugestões para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Abadia dos Beneditinos, Conde Rochester. A Bíblia. A Gênese, Allan Kardec. A Morte e seu Mistério, Camille Flammarion. A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, Chico Xavier. Cavalo de Troia, J. J. Benítez. Evolução em 2 Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Novas Mensagens, Humberto de Campos, Chico Xavier. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. Renúncia, Emanuel, Chico Xavier. Revista Espírita 1858, Allan Kardec. Urânia, Camille Flammarion. Se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Emanuel.